Fala, gente, tô aqui mais uma vez para trazer um pouco de ensinamento, um pouco do meu conhecimento, um pouco do nosso dia a dia. E hoje eu trago uma história que ela começa triste, mas já te adianto que ela termina com um final muito bom. Para quem não me conhece, para quem está assistindo um vídeo pela primeira vez, eu sou Leonardo Martinelli. Eu gerencio uma distribuidora e um e-commerce de autopeças. Então, se você quer ter conteúdo sobre e-commerce, sobre gestão como um todo, já se inscreve no meu canal, curte esse vídeo que eu vou trazer muitos insights. Sempre estou trazendo conteúdo do dia a dia da nossa empresa, como que eu faço, como que eu aprendi na raça. Tudo que eu faço hoje na minha empresa e gerencio elas de uma forma melhor possível. Então, o vídeo de hoje, como já está no título, como eu já adiantei, é uma história ruim, quando a gente levou um processo de uma venda no Mercado Livre. Então, eu vou contar para vocês detalhes de como que foi esse processo, o que aconteceu e como foi a solução que a gente chegou para o problema que a gente teve. Bom, para quem já vende no Mercado Livre sabe bem que você, após a venda, você precisa postá-la. E o Mercado Livre, ele é vamos dizer assim, um co-responsável sobre a entrega. Por quê? Porque a entrega faz parte do mercado envios, que é a malha de entregas do Mercado Livre. Ela vem evoluindo ao longo do tempo. No passado, eles tinham uma parceria com o Correio, então o Correio fazia as entregas, mas mesmo assim eles eram corresponsáveis, porque todo o rastreio, todo tipo de entrega era uma conexão com o Mercado Livre. E em determinado momento eles também fizeram parcerias com transportadoras como Total Express, Jadlog, e o cliente conseguia entrar nas transportadoras para ver o rastreio dos produtos. Então, no meu entendimento, no entendimento do nosso advogado, com o que aconteceu, sim, um dos responsáveis é também o Mercado Livre. E como foi a história, como aconteceu conosco esse processo? Bem, saiu uma venda, então hoje em dia a reputação do Mercado Livre já te penaliza se você não posta o produto dentro do prazo. Na época do processo também já contava muito para isso, mas por sorte, vamos dizer assim, né? Claro que a gente tenta ao máximo postar todas as vendas no prazo, mas nem sempre isso é possível. Mas por nossa sorte, a venda em questão que a gente tomou um processo foi uma venda que nós postamos dentro do prazo estabelecido, ou seja, a venda saiu, ela foi postada no mesmo dia. O cliente não era de São Paulo, nossa empresa está em São Paulo, e o cliente estava no Rio de Janeiro, estava na cidade de Nilópolis. E o que aconteceu? Ao longo da venda, o cliente não fez nenhum tipo de pergunta, não fez nenhum tipo de reclamação. E para quem não sabe, o Rio de Janeiro já é há muito tempo um estado, uma cidade problemática para as entregas do e-commerce, ou entregas como um todo. Por quê? Porque é uma região perigosa. Então muitos entregadores não chegam a subir, não chegam a ir até os locais de entrega. Por quê? Porque é perigoso. E o que acontece? Em alguns casos os produtos ficam no correio, nas agências dos correios, para que os clientes retirem, ou em outros casos, bem na verdade, o motorista não se arrisca e o produto acaba voltando para o vendedor. No caso do nosso processo, o cliente não recebeu o produto dele, então o produto acabou voltando para nós. Então, isso acontece frequentemente, isso é um processo que ocorre, pelo menos no nosso caso, da nossa loja, acontece com muita frequência. Nós recebemos caixas e caixas de devoluções de vários lugares, mas dentro do nosso controle a gente consegue identificar que o maior problema realmente é com o Rio de Janeiro, mas isso não vem ao caso. Bom, o cliente não recebeu, a peça voltou, fizemos uma nota de devolução e vida que segue. O próprio Mercado Livre já estorna o dinheiro para o cliente. Então assim, ele não tem nenhum tipo de dano, não tem nenhum tipo de problema, porque o Mercado Livre já sabe que isso acontece e a partir do momento que a entrega não teve sucesso, o Mercado Livre já devolve o dinheiro para o cliente. Porém, o que aconteceu depois de 2 meses, recebemos um processo dentro da nossa empresa. Então a gente pegou, analisamos o caso, começamos já a ir atrás de provas para que a gente pudesse se defender. Fomos atrás de advogado, obviamente. Esse foi o primeiro processo da nossa empresa, E como nós sempre fizemos as coisas certas, a gente desde o começo emitiu nota fiscal, então nenhuma venda saía sem nota fiscal. A venda saiu dentro do prazo, nós estávamos tranquilos, mas como nem sempre a justiça é justa, nós tínhamos sim uma preocupação. Então recebemos aquele processo e começamos a juntar provas para nos defender. E o curioso, o que aconteceu no meio desse processo?
O cliente entrou em contato conosco através do WhatsApp da nossa empresa, querendo comprar peças com a gente. E foi muito engraçado, porque foi questão de uma semana, 2, que a gente recebeu o processo e o cliente entrou em contato de novo. O que aconteceu? A equipe veio me procurar e falou assim: olha, Leonardo, aquela pessoa que processou a gente está entrando em contato para querer comprar com a gente. O que a gente faz? Falei: finge que nada aconteceu, atende ele da melhor maneira possível, passa os preços. E quando ele for falar que vai comprar, você fala que não tem no estoque. Então a gente fez tudo isso. Isso também foi utilizado como prova também no nosso processo, para a gente mostrar uma boa índole, para a gente mostrar que a gente é uma empresa séria. Bom, contratamos advogado, fizemos a nossa defesa e como era o primeiro processo, né? Nesse tipo de caso, em processos fora do estado, o recomendado, né, normalmente é que você contrate um advogado, vamos dizer, como um preposto, para que ele te represente na audiência. Porém, como era a primeira vez que a gente tinha um processo, nesse caso de vendas por e-commerce, eu preferi ir eu mesmo até a audiência. Então a gente não contratou um advogado para ir na audiência. A gente só contratou o advogado para fazer a defesa e eu fui até a audiência para nos defender, porque era um processo de pequenas causas, então a gente poderia se defender sozinho e a gente só simplesmente pegou o advogado para fazer uma defesa e eu fui até lá. Bom, chegando em Nilópolis, eu já comecei a entender ali que era um ambiente que isso acontecia com frequência. Advogados muito em volta, eu já comecei a fazer meio que uma amizade e vi que isso não era frequente, não era uma coisa incomum. Já era um caso que já era bem batido dentro daquele tribunal. Bom, entramos na sala, né? Estava a juíza, estava o cliente, no caso a pessoa que comprou o produto, e tinha o advogado do Mercado Livre, porque o processo foi não só para nós vendedores, como também a pessoa colocou o Mercado Livre. A primeira coisa que a juíza pergunta é assim: tem acordo? E obviamente nos preparamos e a gente tinha um acordo. A peça que o cliente não recebeu, nós levamos até lá e eu falei que como acordo, como ele teve um problema, não recebeu o produto, como cortesia, nós vamos dar essa peça para ele sem custo nenhum. Já que ele tem esse problema, nós estamos aqui, não queremos nenhum tipo de problema, então nosso acordo é esse. O que aconteceu? A juíza pergunta para o cliente, né, no caso para quem fez a reclamação: você aceita esse acordo? Ele: não aceito. A gente trabalha com peça de carro, né? E ele fala assim: eu trabalho como Uber, eu perdi dinheiro, fiquei sem trabalhar. E só para vocês terem ideia do problema, o produto que ele comprou custava em torno de R$300 com frete. Ele pedia na causa dele mais de R$3.000 em indenizações. Ou seja, a gente está falando de 10 vezes o valor do produto. É uma coisa louca. E assim, gente, de verdade, tem pessoas que sim, acabam enriquecendo, vamos dizer assim, ilicitamente, fazendo esse tipo de manobra e processando empresas. Então vocês precisam estar muito bem preparados para poderem se defender, como foi o nosso caso. Então vou continuar contando o caso. Ele não aceitou a proposta e aí começou aquele embate, né, de as pessoas provarem que estão certas. O rapaz falou sobre a questão dele ser Uber, que ele perdeu dinheiro, que ele não recebeu no prazo. Da nossa parte, a gente mostrou que a gente postou corretamente, que a gente emitiu nota fiscal, que não teve má índole e a entrega não foi finalizada devido a uma questão da malha de entrega do Mercado Livre, do correio, dos problemas que são inerentes a nós, problemas que acontecem nas entregas para o Rio de Janeiro. Foi a nossa parte da defesa. E no caso do Mercado Livre, algo que me espantou muito na época, hoje nem tanto, a postura do advogado do Mercado Livre era simplesmente a seguinte: eu não tenho nada a ver com isso. Eu só intermedio o vendedor e o comprador. Eu não tenho nada a ver com isso. E realmente ele pulou fora de todo o problema. Nem nos ajudou como vendedor. Eles simplesmente quiseram tirar o deles da reta. Eu não julgo, eu acho que nesse momento é complicado, o Mercado Livre deve ter vários processos por causa disso, insucesso de entrega. Não era uma atitude que eu esperava, até mesmo por sermos um bom vendedor dentro da plataforma, mas eu entendo a posição do Mercado Livre. E nessa hora eu acabei entrando num embate até com o próprio Mercado Livre. Porque eu falei assim:
como que você fala que você não tem responsabilidade, sendo que a entrega é através do Mercado Envios? O Mercado Envios é do Mercado Livre. E eu não consigo vender sem ser Mercado Envios. Como que você não é responsável por isso? Então, eu comecei a trazer mais argumentos para a juíza para que mostrasse que nós não tínhamos realmente nada a ver com o insucesso daquela entrega. Então, fomos nos defendendo, o advogado do Mercado Livre continuava insistindo que não tinha nada a ver e a juíza foi entendendo que aquilo não ia chegar a lugar nenhum e realmente ela perguntou se teria algum outro acordo. No caso, o acordo seria realmente dar dinheiro, dar um valor, né, obviamente, pro reclamante, e eu estava decidido que eu ou era ganhar ou era perder tudo. Eu sei que a gente ia perder dinheiro, mas eu estava decidido de que eu queria nos defender, porque a gente estava certo. Acabou a audiência, não teve acordo, nós teríamos que esperar a decisão da juíza, e aí uma coisa que me irritou, um absurdo, é uma coisa de louco, é uma coisa que é muito sem caráter de uma pessoa. A gente saiu da porta da sala de audiência, o reclamante chegou para mim e falou assim, já aproveitando que você trouxe as peças, você não quer me vender? E eu, como sou um bom comerciante, como aprendi em família de comerciante, falei, não vou perder uma venda, claro. Já vim até aqui, falei, claro. Mas lembra assim, a peça custava mais ou menos R$300 com frete. Eu cheguei para ele e falei assim, com certeza, eu vendo para você sim, o preço é R$3.000. Ou seja, eu peguei o valor que ele estava pedindo e falei que a peça custaria aquele valor. Obviamente ele falou que não ia comprar. Não, o quê? Tá doido? Eu falei, não, é o valor da peça. Eu vim até aqui, tô trazendo na sua mão, no conforto da sua casa. Agora o produto é esse preço, na minha mão é esse. E ele obviamente não quis e tudo mais, e não tem problema, mas ele nem chegou a ficar bravo. E nisso, voltei para casa e aguardamos aí em questão de uns 2 meses até sair o resultado. E o resultado, por isso que eu falei que aqui é um final feliz, nós ganhamos o caso. Então, no caso, a gente não teve que pagar nada para esse cliente. Ele, obviamente, não teve nenhum tipo de dano, ele só teve, vamos dizer assim, como nós, perder o tempo dele indo até a audiência. No nosso caso, como empresa, a gente perdeu mais do que o nosso tempo, mas eu posso dizer com segurança que a gente aprendeu muito com esse caso, para que em outros casos que surgiram, inclusive, nós nos preparássemos previamente, que a gente pudesse saber como conduzir, inclusive. E assim, em questão de custos, o que envolveu os custos foi... Advogado a gente acabou nem pagando, porque acabou sendo um amigo meu que fez a defesa. E tive custos de viagem, né? Como acabei indo de carro para o Rio de Janeiro, hotel, alimentação. Então assim, tivemos um custo. Você acaba tendo um custo, mesmo ganhando, porque você não consegue pedir que a pessoa pague os custos que você teve. Mas... como eu falei, foi um aprendizado, foi muito bom. E o que eu trago aqui de ensinamento, de lição sobre isso? Gente, vocês precisam estar preparados para esse tipo de coisa. Vocês precisam fazer as coisas 100% certas. Então, se eu por acaso não tivesse emitido nota fiscal nessa venda, provavelmente eu tivesse perdido. Se eu tivesse postado com atraso, provavelmente eu tivesse perdido. Então assim, são vários pontos que tem que ser colocados na mesa que ao longo do tempo você vai precisar fazer a coisa certa para que nesse ponto de... Claro, não é sempre que isso vai acontecer, mas se acontecer, eu estava preparado e eu ganhei. Ou seja, acabei economizando, vamos dizer, R$2.000. Por quê? Porque eu estava certo. Então às vezes a gente paga por fazer errado. Se você faz errado, você podia até estar certo. Você postou o produto, postei com atraso, emiti a nota, mas a justiça, como eu falei no começo do vídeo, a justiça nem sempre é justa. Então você precisa provar para a justiça. Então a justiça ela é feita do que? De provas. Os dois lados precisam provar e você vai precisar provar que está certo. Então toma muito cuidado, sempre cordialidade, sempre respeito com o cliente, nunca fique bravo. Vai ter cliente tranqueiro, vai ter cliente com má fé, vai, mas você vai ter que vestir o chapéu do gelo, ter o coração ali e fingir que nada está acontecendo. Você vai precisar engolir sapo. Essa é a verdade, tá bom? Então assim, essa é uma dica que eu deixo para vocês. É um caso real, é um caso que a gente vivenciou como processo uma vez, em outros casos foram reclamações no Procon, reclamações no Reclame Aqui, mas sempre bem conduzidas, sempre provando que a gente não tinha feito nada de errado, nada com má índole, e todos os casos foram resolucionados com tranquilidade. Espero que esse conteúdo tenha trazido um pouco de conhecimento para você, espero que tenha trazido um pouco de insights do que você precisa fazer no seu dia a dia para que não tome um processo que nem eu. Então assim, se gostou, se inscreve aqui no meu canal, dá um like nesse vídeo, compartilha com quem você acha que vai fazer
fazer sentido, que minha ideia aqui é sempre trazer o melhor conteúdo possível para vocês, tá bom?